Para ser gostado, você precisa ser puxa-saco sempre. Fiz um vídeo sobre dinâmicas sociais e a Evil Luna me mandou esse comentário. Para ser legal, você tem que ser conveniente, então? E é claro que eu não vou tentar imaginar qual é o sentido que ela tá dando para a pergunta, mas eu vou pegar essa pergunta como mote para falar de uma outra coisinha. Como eu faço muitos vídeos que envolvem interações sociais, que envolvem uma abordagem de sociologia interacional, tem muito comentário que é sobre os assuntos do cotidiano, né? Nos meus vídeos de todas as redes sociais. E a consequência é que eu vejo muito comentário que é parecido com o que eu disse no início do vídeo, né? Que tem que ser puxa-saco para poder se enturmar e etc e tal. E aí eu acho que a pergunta da Luna cai muito bem, né? Você tem que ser conveniente para ser legal, né? Para se entrosar, para participar, etc, etc, etc. Sim, você tem que ser conveniente, afinal de contas, a existência do grupo envolve a reprodução do próprio grupo. A existência do grupo envolve existir uma organização interna em que as pessoas que estão lá não só têm um benefício, uma satisfação, mas que também elas podem fortalecer uma identidade de grupo. E isso geralmente acontece quando na interação a gente é conveniente. Mas o que é ser conveniente? Esse é o ponto, né? Porque você pode ter grupo que vai se definir pelo assunto que fala, que vai se definir pela maneira como se porta frente a determinados princípios e valores, que vai se definir muitas vezes pela postura que tem para interagir. São diferentes critérios que vão fazer um grupo ser um grupo, pessoas se aproximarem, terem um vínculo, e são esses diferentes critérios também que vão ser coercitivos, ou seja, que vão meio que barrar quem não consegue. O que eu tô querendo dizer aqui é que não é exatamente ser puxa-saco, né? Não é sobre isso. Quando você lê qualquer estudo sobre grupos sociais, o que você percebe é que as pessoas estão compartilhando algo. Não é exatamente sobre puxa-saquismo, é sobre compartilhar certo princípio que não é explícito. Pode até ser, mas não precisa ser explícito. E que nem é necessariamente do campo da opinião. Pode ser do campo da opinião, pode ser dos princípios e valores, pode ser da postura perante a vida, pode ser um monte de coisa. E as pessoas não necessariamente sabem desses critérios conscientemente. Elas simplesmente percebem que a vibe é boa. Elas simplesmente percebem que, nossa, rolou uma química com esse grupo aqui de amigos. Esse é o momento em que, sem ter as palavras técnicas para poder descrever um fenômeno que a gente está passando, a gente usa as palavras do nosso cotidiano para dar conta disso. E no nosso cotidiano, por exemplo, a vibe, a energia é um jeito de falar sobre esse alinhamento de como nós somos e de como nós entendemos que tem que ser uma convivência de diversão ou uma convivência cotidiana, tem que ser o jeito como a gente entende que precisa ser uma relação entre amigos e por aí vai. E aqui eu não estou dizendo que não existem experiências que são muito chatas, muito ruins, em que é perceptível que é necessário ser um puxa-sacão para poder se entrosar. O que eu estou dizendo é que mesmo quando não há este tipo de situação, ainda assim há uma cama que é feita entre os participantes, há uma base em comum que é feita entre os participantes, há um paradigma entre os participantes que faz com que, a partir disso, seja possível ter uma relação duradoura, cotidiana, semanal, seja como for. Esse senso comum compartilhado é justamente aquilo que vai fornecer a base para a existência do grupo. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E é esse senso comum também que vai dizer quem não entra no grupo. O que mostra que muitas vezes, quando a gente passa por muitas experiências em que você percebe que tem algo muito desagradável nos diferentes grupos que você vai, participa, vê como é, tenta entrar, avalia se você quer ou não entrar, geralmente isso tem a ver com a gente não entender as regras internas ali do grupo. De novo, regras essas que talvez nem os participantes compreendam com tecnicidade, tenham um vocabulário técnico para explicar, para fazer um manual e te explicar direitinho. Entende o que eu quero dizer aqui?
Mas eu aposto que se você chega num grupo de pessoas, um grupo que se reúne há muito tempo, e você fala assim, então você tem que puxar o saco aqui para ser o legal daqui, muito provavelmente a pessoa vai dizer, não, eu não puxo o saco de ninguém, eu simplesmente estou aqui me divertindo com os meus amigos. Entende o que eu quero dizer? Você precisa ser conveniente? Então é claro que você precisa ser conveniente. Gente inconveniente é inconveniente. Pô, ninguém quer gastar um sábado à tarde para se envolver com pessoas inconvenientes, né? É o raro tempo de lazer que o peão tem para poder gastar. E de novo, né? Eu não sei o que a pessoa que comentou imaginou, não é sobre isso que eu tô falando, né? Mas é justamente sobre essa coisa de, então tem que puxar saco, né? Eu tô trazendo para esse sentido de propósito, né? Não tem a ver com a pessoa que comentou. Mas essa coisa de puxar o saco, então você tem que puxar o saco, é que talvez seja necessário entender que o sentido do termo puxa-saco, muitas vezes, a depender da conversa, ele vai assumir um sentido de tipo assim, né? Você tem que ser uma pessoa agradável para os outros. E meio que é o básico de qualquer convivência. O que eu quero dizer, as pessoas não são malvadas, maquiavélicas, né? E o mundo é uma grande falsidade porque eu preciso sorrir para as pessoas, porque eu tenho que me adequar a certas coisas. Não é exatamente por esse lado. Porque muitas vezes a nossa adequação ela vai acontecer sem a gente perceber quando acontece uma identificação. E muitas vezes essa identificação nunca está acontecendo. E a gente sempre vai perceber isso talvez como sempre um desafio. Como algo que é artificial, né? Afinal de contas, a gente não conhece a dinâmica, a regra, a gente não conseguiu entender, a gente não incorporou desde a nossa infância uma dinâmica meio que padrão para fazer amizades, por exemplo. Isso, inclusive, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu especularia que talvez muitas pessoas tem uma experiência, uma trajetória ali de vida, né, uma trajetória de vida em que a construção dos laços de amizade muito provavelmente aconteceu pela proximidade e não exatamente por conhecer a dinâmica de fazer amizade. E aí o que acontece é que a pessoa chega na vida adulta e ela não consegue fazer mais amizades. Ela não sabe como faz. Porque o que a vida entregou, a experiência que a vida entregou, não foi a de escolher e selecionar outras pessoas para que a gente possa se relacionar. O que a vida entregou foi, você tem que ser amigo dessas pessoas porque elas estão na sua rua. Você tem que ser amigo dessas pessoas porque elas estão na tua família. Você tem que ser amigo dessas pessoas porque elas estão no seu trabalho e por aí vai. E a conveniência é um jeito de produzir uma amizade, uma relação, participar de alguma coisa, por aí vai, né? Consegue manter uma coesão de grupo e fortalecer cada um dos membros em sua identidade também. Tudo bem?